Muito bom. E aqui você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu, onde eu sempre tive também um pouco assim de, apesar de eu não ser terapeuta, psicólogo nem nada do tipo, você sabe, mas algumas pessoas me procuravam para Mas falar todo mundo algumas acha que você coisas. é terapeuta até hoje. As pessoas acham, não sei porquê, né? Talvez porque eu gosto de ouvir as pessoas e fazer perguntas, né? Uhum. Mas o ponto foi, esse amigo meu, ele estava passando por uma questão e aí ele não estava conseguindo entender alguns porquês do motivo pelo qual ele foi rejeitado. E aí, numa dessas conversas, eu falei assim para ele, fulano, tenta se olhar de fora e enxergar o que você está passando. Aí ele falou assim, cara, eu não Não consigo. consigo. Nessa conversa eu estava com dois amigos, esse e um outro. O outro conseguiu perfeitamente entender e Uhum. se projetar se olhando de fora. Uhum. Ele falou, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não consigo. Uhum. E aí nessas horas eu acho que vem um grande problema das pessoas que elas ainda não chegaram no nível de consciência de perceber que aquelas emoções, o jeito que ela foi criada, tudo que formou ela até ali, não significa que é ela. Exato. Até aquele ponto é ela, na verdade. Mas ela pode mudar isso. Exato. A partir do momento que ela cria consciência de que tudo aquilo que ela acha que é ela, na verdade, são São recortes. recortes que Uhum. vieram de influências de pessoas, da criação, Sim. de traumas, muitas Uhum. vezes. Uhum. Né, que muitas pessoas ainda levantam hoje em dia aquela questão do mas a geração dos nossos pais foi uma geração que não precisava tanto de psicólogo, hoje você vê todo mundo precisando de terapia. Aí vem aquelas pessoas que falam, né, não precisavam de psicólogo e veja a merda que deu. Meu Deus. Então, assim, a gente sabe que tudo isso foi sendo consequência, que foi construindo, foi formando pessoas que criaram, muitas vezes, um filho, alguém de acordo com aquilo que elas simplesmente tinham de impressões do mundo. Era o que elas tinham e eu não julgo. Então, perfeitamente. Aí agora a gente caminhou para um momento onde as coisas estão muito, a informação ela está na palma da mão de todo mundo. Tem profissionais hoje, assim como você, que eram inimagináveis. Você imaginar antes, eu vou ter uma conversa com um psiquiatra, ou eu vou ver um psiquiatra tendo uma conversa online na internet, coisa que antes não. Ou você pagava uma consulta Não 15 anos tinha atrás, como acessar. você não acessava. Então hoje a gente tem essa possibilidade. Então as pessoas que têm essa ainda não criaram esse nível de percepção, de perceber que tudo que formou ela não precisa ser dali para diante, como que ela consegue pegar isso e ter essa visão, sair de dentro dela para Sim. perceber que ela pode ir moldando essas coisas? Bom, eu acho, Danilo, que essa pergunta que tu trouxe, que tu fez pro teu amigo, ela é muito válida. Eu tenho uma formação, algo que me diz o seguinte, que para a gente mudar um problema, isso que você apresentou é um problema, o primeiro passo é reconhecer que aquilo é uma questão. Então, eu, pelo menos, quando estou em atendimento ou até em orientando alguém, a gente tem muito esse papel, né, de orientar as pessoas fora de atendimento. Elas acabam nos procurando para falar sobre questões da vida. É se questionar. Então, eu tenho muito comigo que a gente precisa se indagar a todo momento, fazer reflexões, fazer perguntas, nem que para isso seja necessário uma ajuda profissional. Seja um terapeuta que vai te indagar, a função dele é essa, né? Seja um psiquiatra. Eu tenho um jeito, eu faço muita pergunta. Eu quero saber quem é aquela pessoa, eu quero conhecer a vida pessoal dela, porque o sintoma para mim é muito fácil de descobrir. A gente sempre brinca entre nós psiquiatras que com 10, 15 minutos de conversa você já sabe o que é o diagnóstico da pessoa. E é verdade. De arrancada ali, você já entende. Só que aí entra a segunda página, que é olhar para essa pessoa, olhar para a história dela e conseguir ajudar ela a quebrar esses padrões. Porque primeiro ela vai ter que reconhecer que às vezes ela recebeu uma orientação que foi errada ou ela não recebeu orientação alguma. Ou ela teve um quadro de referências ao longo da vida que foi muito pobre, e aí ela criou ali um imaginário dela que ele tá ali numa caixinha, né? E eu penso no seguinte, a gente tem que imaginar como se fosse um quebra-cabeça. A nossa vida desde a infância, ela vai sendo montada como um quebra-cabeça. Então, uma pecinha lá vai ser trauma, outra pecinha vai ser afeto, outra pecinha vai ser suas memórias com seus primos, seus amigos, tudo vai compondo um quadro que no fim da vida, nossa missão, pelo menos eu acredito nisso, é que esse quadro esteja montado com todas as peças, ainda que essas peças sejam quebradas, estejam com as pontas arranhadas, um pouco descoloridas, porque isso faz toda a nossa história ganhar sentido, entende? Não sei se é algo muito filosófico, mas no fim, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo para a gente resolver um problema é realmente reconhecer. E para reconhecer, a gente precisa conversar. Falar.
quantas vezes for necessário, porque assim como o teu amigo que ele não conseguiu se projetar, a maioria das pessoas também não consegue. Porque é muito mais fácil a gente olhar para a história das outras pessoas e para o problema alheio e dar uma solução do que para o nosso. Que quando a gente olha para nós, para as nossas dúvidas, a gente tem muito viés. E eu te digo uma coisa que eu acho que é um X da questão. A maioria das pessoas tem medo da resposta. E por isso elas não respondem. Elas vão ignorando os sinais. Elas vão vivendo, elas vão projetando esperanças que são ilusórias. Do tipo, uma hora eu resolvo isso. Uma hora vai dar certo. Uma hora... E aí nada acontece. A vida inteira se passa sem que ela seja realmente satisfeita.